Oi, gente, muito boa tarde. Está no ar o Donos da Bola e o Grêmio, mesmo cheio de desfalques, cumpriu seu papel no Rio de Janeiro e venceu o Vasco de virada. Hoje é a vez do Inter entrar em campo na revanche contra o Furacão, mas agora é hora dos destaques do Donos da Bola desta quinta-feira. É dia de reencontro no estádio Beira-Rio. O Internacional reencontrará o Atlético Paranaense nesta noite. E o clima de revanche está completamente descartado no Beira-Rio. Nada a ver, nada tem a ver com a final, motivo de revanche. A virada do tricolor em São Januário com o show dos seus atacantes. O Grêmio vence o Vasco por 3-1 em São Januário e entra na zona de classificação da Libertadores. O Grêmio vai disputar a Libertadores do ano que vem. Eu não tenho dúvida alguma disso. Mas quando eu tenho essa afirmação, eu tenho essa confiança no meu grupo. Conheço todos os jogadores. Eu sei do que eles são capazes. Vamos conversar com um atleta que passou pelo Inter e também pelo Furacão. A 29ª rodada que começou muito boa para a dupla Grenal. Então fique ligado, porque é aqui no Donos da Bola. E lá em São Januário, o Grêmio saiu atrás do marcador, tinha muitos desfalques, mas no segundo tempo conseguiu a virada para cima do Vasco. Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco recebeu o Grêmio em São Januário. Com o estádio cheio, o time da casa começou melhor e com menos de 1 minuto de jogo, Iago Pikachu roubou a bola, tabelou e lançou na área, mas a defesa conseguiu afastar o perigo. A resposta do time gaúcho veio logo em seguida. Após jogada trabalhada, Diego Tardelli tocou para Michel, que finalizou por cima do gol. O Vasco continuou pressionando. Após receber uma bola dividida, Marrone, desequilibrado, desperdiçou a chance de abrir o placar. Ainda aos 7 minutos da primeira etapa, Bruno Gomes fez fila e sofreu falta na intermediária. Fred Guarim chamou a responsabilidade. Fez a cobrança por debaixo da barreira e guardou. Vasco 1-0. Em contra-ataque, Iago Pikachu tocou a bola para Raul, que cruzou na área, mas Léo Moura jogou para escanteio. A partir de então, o Grêmio cresceu na partida. Aos 16 minutos, Cortez cruzou na área, Tassiano ajeitou e Everton Cebolinha cabeceou por cima do travessão. Mas a reação do Grêmio na partida viria do banco de reservas. Após a entrada dura em Iago Pikachu, Michel levou o cartão amarelo. Renato Gaúcho achou que era melhor tirar o volante e colocou o PP no jogo. Eu senti uma entrada violenta do Michel e não sei até que ponto o juiz poderia expulsá-lo no próximo lance. Então, eu procurei agir rápido, tirá-lo, porque eu acredito que iria ser expulso. Com menos de 3 minutos em campo, o camisa 25 aproveitou uma cobrança de escanteio ensaiada para chutar de fora da área e empatar o placar. Gol de PP, gol do Grêmio. No finzinho da etapa inicial, Marrone ainda teve gás para arrancar, driblar os marcadores e bater para o gol, mas Paulo Miranda afastou o perigo. Na sequência, Guarim cobrou o escanteio na medida para Raul, que por pouco não fez o segundo gol vascaíno. A virada do Grêmio veio aos 8 minutos do segundo tempo. Após uma falha de Richard, Darlan roubou a bola e tocou para Everton Cebolinha, que arrancou e bateu cruzado. Pé direito, bateu, é gol! Gol! Everton! 4 minutos depois, Everton Cebolinha mandou a bola para o fundo da rede de novo. Mas por ter feito o domínio com a mão, o gol foi anulado. A resposta do Vasco veio com o Fred Guarim, que roubou a bola no meio-campo, partiu em direção ao gol e bateu para fora. Aos 20 minutos, Leandro Castan fez pênalti em Luciano. O atacante fez a cobrança e ampliou o marcador. Grêmio 3, Vasco 1, placar final. A vitória do Grêmio põe fim também a um tabu. Aqui em São Januário, os gaúchos não venciam o Vasco desde 2013. E com os 3 pontos conquistados, o time sobe para a 5ª posição do Campeonato Brasileiro. Os covardes caem e ficam. Os valentes não, eles vão para as cordas, ficam nocauteados um pouquinho aqui, caem ali, mas levanta. Foi o que eu fiz com o meu grupo. O Grêmio vai disputar a Libertadores do ano que vem. Eu não tenho dúvida alguma disso. Mas quando eu tenho essa afirmação, eu tenho essa confiança no meu grupo. Conheço todos os jogadores. Eu sei do que eles são capazes. Também queria brigar pela Libertadores. Mas nós não podemos esquecer de como é que nós começamos o nosso trabalho, como é que foi feito. A equipe que iniciou,
comigo contra o Avaí lá atrás, a equipe que está jogando hoje. Na próxima rodada, Vasco e Grêmio terão clássicos regionais pela frente. O tricolor recebe o Internacional na Arena. Já o Vasco vai ao Maracanã enfrentar o Fluminense. E daqui a pouquinho tem tudo sobre Internacional e Atlético Paranaense. Jogão da noite desta quinta-feira no estádio Beira-Rio. Você vai conferir as informações do Colorado, que vai ter D'Alessandro de volta ao time titular após ficar de fora do duelo contra o Bahia. E foi o camisa 10, inclusive, que falou com a imprensa. Você vai conferir os principais pontos comentados pelo craque argentino daqui a pouquinho, aqui no Donos da Bola. Mas vá participando com a gente lá na nossa enquete do Twitter, @DonosDaBolaRS. Quem vai terminar o Brasileirão melhor colocado? Inter ou Grêmio? Vai lá no nosso Twitter, @DonosDaBolaRS e participe. Porque agora a gente tem um convidado muito especial, está conectado já com a gente. Ele que jogou por Inter e também jogou pelo Atlético Paranaense, foi formado pelo Furacão. Dagoberto já está conectadão aí com a gente. Fala, Dagoberto, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo, Dagoberto. Um jogo que divide um pouquinho o coração, um cara que é formado no Atlético, jogou no Inter. Tive o prazer de jogar nesses dois gigantes e é bom que vença o melhor aí, porque todos estão fazendo uma excelente campanha. O Atlético vem de um título nacional importantíssimo. O Inter também vem jogando um belo futebol, então vai ser um grande jogo. Agora, Dagoberto, o Inter ele vem nessa reformulação, perdeu o título recente, né, da Copa do Brasil. Como é que você vê aí esse momento do Inter, o momento do Furacão também, que vem numa retomada muito boa, né, conquistando títulos, esse momento do Inter melhorando no Campeonato Brasileiro, como é que você está vendo isso no campeonato? Normal, acho que fez uma bela campanha, perdeu, foi um grande jogo também a final da Copa do Brasil, né, duas grandes equipes que estão jogando um belo futebol. É normal essas oscilações mas bom que os dois times aí do Rio Grande também vêm fazendo um belo brasileiro, o Grêmio muito forte também, né? Mas feliz porque acima de tudo estão demonstrando um belo futebol, Atlético e Inter, e isso é legal pra gente que assiste. Agora, você que já passou por tantos clubes, é multicampeão, né, Dagoberto, com São Paulo, ganhou título com o Inter, enfim, tantos títulos na carreira. Essa pressão que a gente tem visto, tanto no Inter quanto outros clubes, como é que era lidar com tudo isso? Essa pressão muito grande em cima, às vezes, por um ou outro resultado não tão bom? Olha, a pressão é normal, né? A pressão, ela faz parte, ela tá junto, né? O que eu não achava legal era o imediatismo. Eu acho que tudo se conquista. Um exemplo belo que eu vejo é um Grêmio, é conquistar as coisas, é com o tempo, não é um imediatismo. Um exemplo, eu tinha 5 anos de contrato com o Inter e num primeiro ano onde não classificamos para a Libertadores, o projeto já acabou, enfim. Aí eu fui para o Cruzeiro na sequência, né? Mas é muito imediatismo, acho que tem que ser melhor trabalhado, melhor planejado, né? Eu creio que tenha excelentes profissionais hoje também, como tinha na época, mas o futebol, às vezes, é um imediatismo muito grande que não dando certo num primeiro momento, tudo se desfaz. E a gente pode ver que tem vários exemplos que não é assim que funciona, mas, enfim, nem tudo é do jeito que a gente deseja, né? Bom, Dagoberto, deixa eu te agradecer aí por estar aqui com a gente no Donos. Obrigado aí por conectar aí. Grande abraço. Valeu, grande abraço. Valeu aí, é o Dagoberto, ele que é multicampeão, né, pelo São Paulo, foi campeão pelo Inter, conversando aqui com a gente, já conectado. Mas eu troco, sai Dagoberto, entra Mauri Dornelles, substituição, levanta a placa. Mauri, a gente está vendo agora, falando em substituição, um cara que está entrando nesse time do Grêmio, que é o Luciano, né, Mauri? É isso mesmo, Gabriel. Ele que foi um dos destaques da partida de ontem, né? Após o jogo, o técnico Renato Portaluppi até comentou sobre essa nova opção que ele ganhou no ataque. O Luciano que deu passe para o gol no último domingo e fez gol ontem. Foi o tema da conversa do técnico Renato na entrevista coletiva e a gente vai conferir agora. Quanto ao Tardelli e ao Luciano, eu falo, né, são jogadores do grupo. Os jogadores têm que estar preparados, porque a qualquer momento a camisa chega, a oportunidade chega.
e os jogadores precisam dar resposta positiva, né? Então, nos 2 últimos jogos, tanto o Tardelli quanto o Luciano, eles se comportaram muito bem. Nós temos jogadores importantes no departamento médico, como você mesmo falou, do Jean e do Luan, são jogadores daquela posição ali. Mas é por isso que nós temos um grupo grande, um grupo bom, porque a gente sabe que a gente não vai poder contar com todo mundo o tempo todo. Mas o importante é que no momento que eu mexo as peças, coloco algum jogador, o jogador está sempre pronto para entrar e dar conta do recado. Luciano ganhando essa vaga, talvez, no time titular, Mauri. Mas, por outro lado, um cara que sempre foi opção, ia aparecendo, é o Tassiano. Mas o que aconteceu com ele lá no Rio de Janeiro, hein, Mauri? O volante Tassiano, Gabriel, ele sentiu estiramento na coxa aos 35 minutos do primeiro tempo, quando o jogador recebeu um lançamento, né? Logo da esquerda, ele correu atrás da bola e acabou sentindo. Tassiano imediatamente caiu no gramado e não conseguiu mais ficar em campo. Logo depois, foi substituído por Darlan, que depois iniciou a jogada do segundo gol gremista, que foi marcado por Everton. E foi um dos destaques da partida na vitória tricolor. E depois do jogo, o técnico Renato Portaluppi, ele também comentou sobre a situação física de seus jogadores. Falou, por exemplo, sobre Léo Moura, que saiu no meio do jogo por cansaço, mas deve ser titular no Grenal no próximo domingo na Arena. E também falou sobre Tassiano, que deve ficar de fora dos próximos jogos. Vamos conferir. É difícil, a gente sempre tem que esperar 24 horas, mas o tipo de lesão é umas 3 semanas, pela experiência que eu tenho, antes mesmo do exame, esse estiramento. Só tem que saber o grau 1, 2, 3. Infelizmente, nós perdemos mais um jogador que vinha crescendo, todas as oportunidades que ele estava recebendo. Infelizmente, são coisas que acontecem, né? Principalmente no final do ano, onde o cansaço é muito forte, bate muito forte nos jogadores. Mas eu volto a repetir, por isso que você precisa ter um grupo grande, como o Grêmio tem, com qualidade, porque é normal você ter lesão, você ter suspensão por cartão amarelo, expulsão. E talvez o gol mais bonito da noite ontem em São Januário tenha sido do Everton, após roubada de bola no meio-campo, lá do Darlan. E é este gol que nós vamos acompanhar agora na voz dele, Sérgio Boas. Ganhou a bola o Grêmio, lá vem o Grêmio com o Everton, primeiro já era, ajeitou, pé direito, bateu, é gol! Gol! Everton! Na hora do tumulto, na hora do sufoco, Everton aparece para resolver. Darlan roubou a bola, ela chegou no Everton, que foi para finta em cima do marcador do Ricardo. Pé direito, bateu cruzado no canto do goleiro Fernando Miguel. Agora, que temporada faz o atacante Everton, né? Mas essa rodada, além dos gols, o Grêmio vencendo, teve destaque para a dupla Grenal, que se deu bem, porque no Clássico Paulista, por exemplo, teve vitória da equipe do Palmeiras. Mas eu quero destacar os outros gols da rodada também. A Chapecoense saiu na frente com o Henrique Almeida, de cabeça, abrindo o marcador contra o Atlético Mineiro. No início da segunda etapa, Everaldo aproveitou o bate-rebate dentro da área para marcar seu 11º gol no campeonato. De Santo ainda perdeu pênalti na defesa de Tchepo e o placar ficou assim: Chapecoense 2, Atlético Mineiro 0. Na ressacada, o jogo começou com uma pintura do zagueiro Paulão, que marcou de bicicleta. Isso mesmo, Paulão de bicicleta. E olha que não foi a primeira vez. Em 2014, pelo Inter, ele fez um golaço contra o Goiás. E aí, qual foi o mais bonito? Mas teve mais participação de jogador da dupla. Douglas achou o Vinícius Araújo para empatar o jogo. Romarinho fez o segundo gol do Fortaleza, aproveitando o cruzamento rasteiro. E o Wellington Paulista, de pênalti, fez Fortaleza 3, Avaí 1. Em Alagoas, Apodi recebeu o passe em velocidade, chutou o cruzado para fazer CSA 1, Corinthians 0. Pedrinho, fazendo valer a lei do ex, empatou a partida em chute da entrada da área. Mas Ricardo Bueno, de cabeça, deu a vitória para o CSA, 2-1. E depois do jogo, André Sanches pistolou contra a sua equipe. O trabalho dele até um equipe tá bom, hoje está ruim todo mundo, principalmente os jogadores. Nós precisamos saber que jogador já quer sair de férias, tem que falar. Se alguém quer sair de férias, tem que falar. O diretoria tem culpa, o treinador não é, o treinador, o jogador também. O que nós passamos hoje aí, com todo respeito ao CSA,
não quisemos ganhar o jogo, ou não quisemos jogar. Então o jogador tem que ver, quem quer ir de férias também já sai de férias. No Castelão, Bergson recebeu ótimo lançamento e chutou na saída do goleiro para marcar Ceará 1, Fluminense 0. E Matheus Gonçalves deu números finais chutando o colocado no cantinho. Ceará 2, Fluminense 0. Que pistolada do André Sanches, viu? Mas vamos conferir a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Ainda faltam alguns jogos, mas no momento, Flamengo é líder com 67 pontos, seguido pelo Palmeiras com 60, o Santos é o terceiro com 52, aí tem o São Paulo com 49, o Grêmio no momento é o quinto colocado com 47 e o Colorado, o Internacional, é o sexto com 46 pontos. Lá na parte de baixo, CSA, Cruzeiro, Chapecoense e Avaí. 4 jogos fecham hoje a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos a eles? A rodada tem sequência nesta quinta-feira, 7h15 da noite, na Vila Belmiro, tem Santos e Bahia. Já às 8 horas, no estádio Serra Dourada, o Goiás recebe a equipe do Flamengo, do técnico Jorge Jesus. 9h30 da noite, além de Internacional e Atlético Paranaense no Beira-Rio, lá no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, tem Botafogo e Cruzeiro. E nesse jogo do estádio Beira-Rio é dia de reencontro entre Internacional e Atlético Paranaense. Mas será que o clima de revanche estará presente no estádio Beira-Rio? Se depender do seu capitão, o Inter estará afiado nesta noite. Se eu falar que eu converso com ele, já vou contratar ele para o ano que vem, né? Se eu mandasse aqui no clube ou faria alguma coisa, ou minha opinião teria algum peso, eu não teria mandado embora o Aguirre, por exemplo, naquele momento. E vocês sabem o que aconteceu depois. Está de moda, né? Criar e plantar coisas. Eu já vim forte hoje, né? D'Alessandro está de volta. O meia retomará o seu posto de titular no duelo desta quinta-feira no Beira-Rio. Será a primeira vez do camisa 10 sob o comando de Zé Ricardo. O adversário desta quinta-feira será o Atlético Paranaense, equipe que não traz boas recordações ao torcedor por conta da final da Copa do Brasil, a perda do título. Porém, o clima de revanche está completamente descartado por aqui. Nada a ver, nada tem a ver com a final, motivo de revanche pelo nosso lado. Não tem nada a ver isso, a Copa do Brasil foi muito diferente. Mas é óbvio que valeu um título, a gente perdeu, a gente, quando lembra, ainda dói. 43 dias depois do último enfrentamento entre os times, muito mudou no Colorado. O ambiente não é mais o mesmo, nem os objetivos. Nesta noite, o técnico Zé Ricardo deve confirmar a seguinte escalação: Marcelo Lomba, Heitor, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Zeca, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Guilherme Parede, D'Alessandro, Wellington Silva, lá na frente, Paolo Guerreiro. Esse é o time que quer mais do que vencer, quer convencer o torcedor para se afirmar na zona de classificação da Libertadores. Nós temos que fazer nossa parte quinta, ganhar o jogo, fazer uma boa partida, ganhar jogando bem, muito melhor. Noite de reencontros no Beira-Rio. Duelo para deixar no passado o fracasso da Copa do Brasil e mirar avanços no Brasileirão, para que voos maiores possam ser feitos em 2020. E agora um recado da TIM para você. Com o TIM Chip Top, você se conecta de verdade e faz aquela festa na internet. Ele é tão top que já vem com a primeira semana grátis para você aproveitar o melhor da internet. Sabe aquele vídeo que você tanto queria ver? É só dar play. Música nova? É só baixar. Redes sociais, Facebook, Messenger e Twitter são ilimitados. O WhatsApp também é ilimitado, não desconta da sua franquia de internet. E tem mais, você tem 1 GB de internet e mais 3 GB no bônus da madrugada para usar como quiser. Isso mesmo, mais de 3 GB de meia-noite às 6 da manhã. É por isso que a TIM não para de crescer aqui no Rio Grande do Sul. Sempre tem um plano ideal para você. A maior cobertura 4G do Brasil e qualidade do sinal comprovada pela pesquisa do consumidor. Compre já o seu TIM Chip Top na banca de jornal, na farmácia, com os promotores TIM. Sempre tem um ponto de venda TIM pertinho de você. Então aproveite. TIM, a inovação
não para. E o D'Alessandro ontem, ele falou um pouco mais sobre o Clássico Grenal. A gente está numa semana movimentada. Tem jogo, é verdade, hoje ainda do Inter, mas será que essa semana ela será mais decisiva por ter um Grenal no final de semana? Decisiva não tem como ser decisiva porque faltam, depois do Grenal, vão faltar 8 ou 9 rodadas, 8. Então não tem como ser decisiva, tem 27 pontos por jogar ainda. Mas sim, a ideia nossa é... A gente não pode pensar além do jogo de quinta ainda. Né? A partir de sexta, pensaremos no Clássico Grenal. Agora, as entrevistas com o D'Alessandro sempre têm diversos assuntos. E não foi só sobre o Clássico de domingo que o D'Alessandro falou. Ou melhor, tentou evitar falar. O craque também está envolvido numa campanha muito bacana, não é mesmo, Mauri? É isso mesmo, Gabriel. Hoje o Inter vai usar uma camisa especial em alusão ao Instituto do Câncer Infantil. Antes da bola rolar no Beira-Rio, 8 pacientes assistidos pelo Instituto vão entrar em campo ao lado dos jogadores colorados. E ainda vai haver no Beira-Rio um ponto de inscrição para a Corrida pela Vida, outra ação do Instituto do Câncer para angariar fundos. E D'Alessandro, que é o embaixador do Instituto na América Latina, falou sobre a ação de conscientização. Vamos conferir. Além do jogo, nós vamos ter o clube abriu as portas para o Instituto para fazer uma ação bem legal, junto com o torcedor, junto com o pet que a gente vai usar. Então, acho bem bacana. Entrei com boné do Instituto, vou deixar aqui, mas acho importante conscientizar as pessoas e contagiar um pouquinho, ajudarem. E o Atlético Paranaense tem sido um indigesto visitante, sabe, Gabriel? Aquela visita que não agrada ninguém. O Furacão já acumula uma sequência de 6 jogos sem perder fora de casa. Para a partida diante do Inter hoje à noite, o técnico Thiago Nunes deve contar com 4 mudanças no time. O zagueiro Thiago Heleno e o lateral Adriano entram nos lugares de Bambu e Márcio Azevedo, Bruno Nazário ou Lúcio Gonzalez estão cotados para assumir o lugar de Léo Cittadini. O ex-colorado Marcelo Cirino também deve ser titular. O provável time do Atlético tem Santos no gol, Madison, Thiago Heleno, Léo Pereira e Adriano. Wellington, Bruno Guimarães, Bruno Nazário ou Lúcio Gonzalez, Marcelo Cirino, Rony e Marco Ruben. E quem falou sobre o fato de o Atlético Paranaense já estar tranquilo no Campeonato Brasileiro foi o atacante argentino Marco Ruben. O jogador garantiu que o time está numa boa no campeonato, mas que não está acomodado não. E a gente vai conferir a fala dele. El respeto al club, ¿no? a la camiseta que siempre es importante, así que lo primero em respeito ao clube e à camiseta, é importante. O primeiro objetivo era sair da zona de rebaixamento e somar todos os pontos possíveis e seguir crescendo futebolisticamente. Hoje não temos essa pressão de conseguir um objetivo claro, porque o objetivo está cumprido, que é a classificação à Copa Libertadores. Mas é importante ter a ambição de ganhar cada partida. Está cumprido, que é a classificação à Copa Libertadores, pero bueno, é importante sempre ter a ambição de ganhar cada partido. Agora, uma coisa muito boa para a dupla Grenal ontem, no clássico entre Palmeiras e São Paulo, a vitória do time do técnico Mano Menezes. Vamos conferir como é que foi essa goleada? Intenso, dedicado e preciso. O Palmeiras fez na noite desta quarta-feira uma partida praticamente impecável. Para muitos, a melhor de toda a temporada. E a zaga do São Paulo, a menos vazada do torneio, vacilou. Nesse lançamento para Dudu, Arboleda falhou. Daverson aproveitou e mandou para o gol. No rebote de Volpi, Bruno Henrique abriu o placar. O Palmeiras voltou a acelerar. Volpi se esticou para parar Dudu, mas no lance seguinte nada pôde fazer. Felipe Melo, 2-0. Eu nessa idade, a gente continuar ajudando com gols e com boas atuações, isso é muito bom para mim, é muito gratificante. E a diferença poderia ser até maior antes do intervalo, se Dudu não tivesse desperdiçado essa grande chance. Fernando Diniz mandou o Daniel Alves para o meio de campo e o tricolor começou bem a segunda etapa. Foi para o tudo ou nada. Vitor Bueno e Alexandre Pato tentaram. Uma postura arriscada que se mostrou letal em uma noite inspirada do time do Palmeiras, que na base do contra-ataque definiu a vitória com Gustavo Scarpa. Zé Rafael deixou o companheiro na cara de Volpi e o artilheiro do time na temporada. Agora com 13 gols, não perdoou.
3-0. O São Paulo seguiu tocando bola, mas sem conseguir entrar na zaga do Verdão. Vitor Bueno e Igor Gomes tentaram de longe. Na única bola que passou pela zaga do time de Mano Menezes, Raniel acertou a trave. O Palmeiras não tirou o pé e seguiu buscando o gol até o final. E o olé, gritado pela torcida palmeirense, representou bem o que foi a partida. Agora é trabalhar, acho que vai ser difícil virar essa página, mas acho que o sentimento agora é de muita tristeza. E você vai amadurecendo uma equipe com os jogos. Então a gente tem que aprender que, principalmente num time do tamanho do São Paulo, se a gente ganha hoje, tem que ganhar amanhã, se ganhar amanhã, tem que ganhar depois de amanhã. A gente sabe que todo time que o Diniz tem em mãos, ele transforma, ele deixa com mais qualidade ainda, então a gente soube se portar muito bem dentro de campo. Clássicos a gente sabe que é sempre muito difícil, né? E a gente pôde aproveitar as oportunidades, poderia até ter feito mais gols, né? E o pessoal participou aqui com a gente no 992-24-1220. Por exemplo, aqui o Edson de Novo Hamburgo tem que mandar repetir as previsões que a gente deu ontem com o pessoal do Toque de Bola para Grêmio e Vasco da Gama. O Marcelo de Cachoeiro do Sul disse: boa tarde, Gabriel, tudo bom aí para vocês? Queria dar parabéns ao D'Alessandro, que é um craque dentro e fora de campo. Mas agora a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Não sai daí. Estamos de volta aqui com o Donos da Bola e Toque de Bola, Alex Bagé. Tudo bem, Gabriel? Tudo tranquilo. Tudo certo. Tiger Junk, Sérgio Boas, César Cidade Dias, tudo bem, senhores? Tudo bem, Gabrielzinho. Sabe que mandaram já um WhatsApp aqui, os telespectadores, para repetir as nossas previsões de Grêmio e Vasco, que a gente não acertou nenhuma. Ninguém falou que o Grêmio ia ganhar. Ontem a gente imaginava mais... ontem estava o pessoal meio pessimista. A gente imaginava primeiro um Vasco melhor e depois a gente não imaginava que o Grêmio pudesse... a partir da modificação, né, da entrada do PP, pudesse fazer um jogo tão bom, né? E mais uma vez surgiu o Everton, quando ele aparece, o Grêmio ganha. Mas eu considero ainda que o principal fato, tem duas novidades ontem. Uma que é o Renato mexendo no primeiro tempo, né, tirando o Michel, que estava atrapalhando realmente o jogo, e mais, ele tira o Michel não só pelo cartão, porque se fosse pelo cartão ele colocaria outro volante. Ele tira o Michel e coloca o PP, e aí muda o jogo. Mas o principal... eu já dei a minha ideia aqui de uma tese há algum tempo. Renato, escala 11 jogadores de linha. Põe o David Braz com a camisa de goleiro. Não dá mais pro Paulo Vitor. Não dá. O que o Paulo Vitor fez ontem se chama ridículo. Mas não foi falha. Não foi falha. Não, é igual eu não sou gordo. É a mesma coisa. Não, pelo amor de Deus. Da barreira, já tava ele é goleiro, senhores. Eu não aguento mais nós da imprensa defendermos os erros do Paulo Vitor. Mas eu não defendi isso. Mas quando tu disse que não foi, mas pelo amor de Deus. Eu já falei de 300 falhas, não essa. Sabe, uma hora o Jeromel que saída do gol. Mas pelo amor de Deus. O cara vai bater uma bola de longe. Eu sou goleiro. O Guarim, ele tinha que conhecer o Guarim. Se eu conheço, ele tem a obrigação de ser um jogador de futebol, conhecer mais do que eu. Tá. O cara vai bater, abriu todo mundo, ficou ele. O que eu vou imaginar? Esse rapaz vai bater forte. Aí tu te coloca no lado oposto. Ele não vai botar no meu contrapé. Ele vai botar ou por cima, ele vai botar no espaço da barreira, ou por cima ou por baixo. Senhores, eu sei isso. Goleiro profissional tem que saber. O Paulo Vitor é goleiro do Grêmio, é ridículo. A gente tá vendo o lance. É ridículo, pelo amor de Deus, a bola foi praticamente no meio do gol. Sabe? Ele chega na bola, ele tem as mãos flácidas. De longe, hein? De longe. Mas é isso que eu tô chamando, é muito longe. O detalhe, quem estava ouvindo a transmissão da Rádio Bandeirantes vai lembrar. Quando começa o jogo, o Vasco começa a chutar de longe. Eu ainda falei pro Serginho Boas, Serginho, pelo que a gente conhece do Vanderlei Luxemburgo, com certeza ele instruiu a chutar. Porque ele sabe que o goleiro do Grêmio é fraco. É o pior goleiro da história do Grêmio recente. Se pegar a gestão do presidente Romildo Bolzan Júnior, então, pior. É ridículo o que está fazendo o Paulo Vitor. E aí o Renato não tem o Júlio César, que ainda não está prontamente recuperado, e dificilmente ele vai botar o menino para jogar o Bendelar. Põe o menino. Põe o David Braz com a camisa de goleiro. Pelo amor de Deus, pega o mosqueteiro lá, o símbolo, o mascote do Grêmio e põe no gol. Vai fazer mais que o Paulo Vitor. É incrível, é ridículo o que o Paulo Vitor faz em campo. Ele não acerta nenhuma. Tem uma bola que teve um cabeceio do Marrone no travessão, que ele ficou olhando. Aí quando a bola bate no travessão, ele sai correndo e pega. Ele não tem atitude de goleiro.
Sabe? Ele falhou contra o Palmeiras, ele vem falhando há tempo. E a gente sempre encontra uma desculpa. Uma hora é o Jeromel que falhou, outra era o Kahneman, outra era o David Braz. Não, quem falha é ele. Ele não sai na bola. Ele tem os braços moles. Ele tem braço de gelatina. Essa bola ontem, ele chega na bola. Se ele entra com o braço firme, como o Groi entrava, isso que o Groi tem um braço machucado. Essa bola não entra no gol. Olha, poucas vezes se viu um goleiro tão ridículo no futebol profissional e principalmente com a camisa do Grêmio. Ele pode ser boa pessoa, bom pai, pai de família, um cara que paga os impostos, mas ele não pode ser goleiro do Grêmio. Tô impressionado com a tua tensão em relação Mas ele não a isso. pode ser goleiro do Grêmio. Mas tu tá muito nervosismo ruim por causa disso? Não, eu não tô nervoso, é irritante ver o Paulo Vitor jogar. Ele é um dos piores goleiros que passou pela dupla Grenal. O Guarim, o colombiano, bom jogador. Bateu de tornozelo. Não, eu não achei o chute forte também, não foi tão forte. Era de muito longe. Isso aí na várzea, o goleiro pega e diz assim, ó, abre, eu não quero barreira. Que já é pra mexer no emocional do cara. Aí vai lá o mãozinha de hortaliça e a bola rola pra dentro do gol. Tem que ter, pode estar passando por uma má fase, mas tem que sempre ter decisão. Tem que ter decisão, vontade de ir na bola. Quando tu tem convicção, Serginho, tu convence os outros, mesmo numa fraqueza tua. Tu chega para dar uma palestra lá que tu tá inseguro, tu começa a falar com uma voz mais impostada, com entonação, tu olha pro primeiro cara e fala diretamente com ele, tu ganha o cara. Talvez tu não saiba nada do conteúdo que tu tá desenrolando, mas tu ganha porque tu tá passando confiança. O Paulo Vitor não passa isso. Aí tu toca num ponto que aí eu fecho contigo. Eu não fecho muito, eu não gosto muito de quando a gente fica nomeando erros pontuais, né? Mesmo que ele tenha cometido alguns erros. Mas a questão emocional aí eu fecho contigo. Desde que ele sofreu a pressão de ter errado, de ter tido alguns problemas, ele de fato entrou numa zona ruim para ele. Ele diminuiu em relação a ele mesmo. E essa é uma preocupação. Aí eu fecho com vocês. Por quê? Porque é um goleiro que obrigatoriamente é experiente, acima de 30 anos, e ele sentiu demais a pressão, né? Ele tem falhado. E aí eu não estou nem entrando se foi o gol o pior gol que ele tomou, não é isso. É que ele errou em outros lances, principalmente na saída de gol por cima. Ele tem uma forma de sair sempre optando por soquear a bola. E aí hoje eu e o Gabriel falávamos sobre isso, né? Sobre a questão técnica disso. Ele errou um soco na bola ontem. Teve uma socada na bola que ele foi dar, que a bola ficou a meio metro dele. Não é mais técnica, entendeu? Para socar a bola, tu não precisa ter técnica. Para te pegar qualquer zagueiro, um meia, e dizer assim para ele, filho, bate de bico na bola. Não precisa técnica. Isso qualquer ser humano que nunca jogou bola faz. O Paulo Vitor não tem força nos braços. Fora de brincadeira, não é exagero, ele não tem força nos braços. Ele está queimando o Rogério Godoy, que é o preparador de goleiros, porque poucas vezes um goleiro tão fraco vestiu a camisa do Grêmio. Aqui até o pessoal está participando desse debate, né, Tiger? Aqui no o telespectador, no 992010949. Paulo Vitor é um profissional dedicado, esforçado, que sempre tenta dar o seu melhor. E merece todo o nosso respeito. Mas, infelizmente, seu melhor hoje não é suficiente para o Grêmio. Precisa sair. Mensagem aqui do nosso telespectador. O Leandro de Capão também está mandando o recado dele. O Paulo Vitor tem extrema responsabilidade pelas eliminações do Grêmio. Leandro de Capão da Canoa também participando. Paulo Vitor Mão de Alface mandou aqui o telespectador. Enfim, o torcedor não quer mais. Mas vamos lá. O Grêmio tem duas eliminações, tá? O Grêmio tem duas eliminações. Uma delas é a eliminação para o Atlético Paranaense. Não passa por ele. Não passou por ele. Contra o Flamengo também não. Né? Não, só o que passa por ele é a bola. O Flamengo tem uma falha grosseira dele no primeiro gol. Sim. Tem uma falha grosseira. A eliminação não é só dele, isso é uma outra coisa. Agora, que é uma sucessão de falhas e falhas. Mas ele... É que ele nunca participa positivamente, Serginho. Mas acontece o seguinte, o goleiro... O Grenal só, né? Na final do Gauchão. Está numa fase como essa, ele instabiliza todo o sistema defensivo. Esse aqui é o ponto. Que é emocional, todo o sistema defensivo está instabilizado com a fase dele. E aí eu fecho contigo, porque ele mudou claramente, e ele saiu do Gauchão, o Gabriel faz essa referência, me parece uma referência correta, ele sai consagrado do Gauchão, porque ele pega os pênaltis, ele sai ali bem. Deu uma pequena esperança, acredito, pro torcedor. Exato. Não. Inclusive, a partir dali, aí a gente entra na questão emocional. A gente está procurando lembrar ele defendendo alguma coisa. Bagé, que é obrigação dele. Naquele momento. Bagé, tu mesmo faz uma referência. Pô, ele fez bons jogos, depois disso ele faz bons jogos e tal. E a gente, de certa maneira... Não, sabe por que eu estou mais irritado com ele?
porque ele me fez pedir desculpas no Twitter. Quando ele fez essa sequência, eu fui lá e pedi desculpas, que eu já tinha dito. Se eu tivesse filho, eu não daria para tirar foto com o Paulo Vitor, porque ele derruba a criança. Ele é um bom pai de família, um bom cidadão, tá com os impostos todos em dia, mas ele não é goleiro pro Grêmio. Aí ele fez essa sucessão. Pediu desculpa. Eu fui lá e pedi desculpa. Pois ele fez eu quebrar a cara, eu não tava errado. Pede desculpa pra quem... Bagé tá bravo. Eu tô pedindo desculpa pra mim. Bagé descobri agora por que a brabeza. Bagé tá bravo porque o Paulo Vitor matou a tese dele. Ele tava consagrado e o Paulo Vitor matou a tese dele. Ele vai ter que fazer a segunda desculpa. O Paulo Vitor tá sendo pior que o Tavarelli. Porque o pior goleiro dos últimos, vamos pegar dos últimos 20 anos do Grêmio, na minha opinião, é o Tavarelli. Que tinha uma expectativa muito grande, estreou num Clássico Grenal no Beira-Rio, tá? Pior goleiro seria o Tavarelli. Trouxeram ele tá passando substituir o Darley, hein? Exato, então comparativo. Para derrubar o Darley, veio o Tavarelli. Mono Tavarelli. Tem dois, né? O Márcio Voador também. O Márcio Voador era goleiro de videogame. Mas a bola entrava, ele pulava. Mas aí o Márcio vinha do Paulista, então tu não tinha grandes perspectivas, assim como o Vitor. Tu não apostava tanto e o Vitor cresceu. Mas o Paulo Vitor, tu tinha uma perspectiva. Pô, ele vem um cara revelado no Flamengo. Mas se a gente pegar no início do ano, Bagé, o Tavarelli... Desculpa. O Tavarelli e o Márcio Voador, os dois goleiros, são da gestão do ônibus e do site. Aí vocês... Do Balancete também. Não, o time. Do Buraco do Amor. O time que caiu. Que era só para ficar claro, né? Para não vamos fazer nenhuma relação diferente. Buraco do Amor foi uma frase do ex-presidente Flávio Albino, dizendo que o vestiário do Grêmio precisava ser transformado no buraco do amor, naquela questão da harmonia dos jogadores. Porque no antigo Olímpico, o vestiário era no nível abaixo, né, como se fosse no subsolo. Então descia a escadaria, então aquilo parecia um túnel, um buraco. Por isso a declaração, só para contextualizar os mais novos. Só que se a gente pegar o início do ano... Eu preciso fazer um Viva o buraco do amor. Preciso fazer um contraponto. Porque mas hoje que é dia das bruxas. Não, porque o Sérgio e o Bagé criticaram o presidente Flávio Albino. Não, eu critiquei que foi na gestão do Criticaram ônibus o presidente Flávio Albino. Não, mas tu quer que elogie o presidente Flávio Albino? O presidente Flávio Albino... Pelos bons serviços prestados ao Grêmio, entre eles o rebaixamento. Eu vou contextualizar e quero que anotem aí. Se o César voltasse para o Grêmio, ele faria uma estátua. O Grêmio vivendo o seu pior momento financeiro, um clube quebrado, e quis o presidente Flávio Albino. E agora eu vou contar uma história que ninguém sabe sobre o presidente Flávio Albino. Ele que quis, César. Não. Ele foi obrigado. Ele precisou ser. Ele precisou porque ninguém quis. Porque era o ano do centenário do clube. E o presidente Flávio Albino... O César acredita em almoço grátis. O presidente Flávio Albino botou no colo dele todos os problemas que o Grêmio tinha. Porque ele queria ser o presidente do centenário. E ele assumiu os problemas que o Grêmio tinha. Sim, ele era o presidente. Sabe desde quando que o Grêmio paga essa conta? A conta ISL, que foi criada antes do presidente Flávio Albino. O Grêmio paga até pouco tempo atrás, o Grêmio pagava essa conta. Sim, assim como o Flamengo tempo atrás. Apostou numa parceria. Eu, por exemplo, tenho, o presidente Flávio Albino, para mim, é um dos maiores gremistas que eu conheci. Mas ninguém está discutindo isso. Não, a gente falou nos goleiros. Ninguém está discutindo aquilo. É que tu que veio com o site e com... Não, se tu acha que o Tavarelli, o Ratinho, o Rico, os dois jogando futsal ali no Parque Marinha do Brasil foram grandes contratações para o Grêmio, eu vou largar tudo. Agora, o pessoal ainda segue participando aí com a gente. Foi uma gestão horrorosa, péssima. Pergunta para a torcida do Grêmio o que ela achou dessa gestão. O pessoal segue participando aí com a gente. Por favor, deixem o Paulo Vitor até o Grenal, pelo menos. Mas deve ser colorado. O Luciano Chagra das Pedras é colorado. Há pouco aqui me mandou uma série de recados aqui, o Otávio lá do Frio também. Só Bagé, deixa ele pro Grenal, mas o Otávio é colorado. E aqui agora o Neivio Rigotti diz assim, vendo o Bagé criticando o PV, mas está esquecendo, Bagé, que o Groy teve várias eliminações em momentos bizonhos antes de ganhar um título pelo Grêmio. Ele tá dando um ponto de confiança. Não, mas aí tem que lembrar, por exemplo, 2006, que o titular era o Galato, lá no Grenal do Gol de Nuca, lá no Beira-Rio, aquele super time do Inter que alguns meses depois foi campeão da América e do mundo. Era o Marcelo Groy que segurou a bronca lá, sendo goleiro reserva. Até bom esse contraponto. Tem uma série de situações. Dentro da nossa conversa. Não comparem o Groy com o Paulo Vitor. É bom esse contraponto. Sabe quem é que assinou o primeiro contrato profissional do Marcelo Groy? O senhor? Flávio Albino. Foi a gestão Flávio Albino. Sabe quem é que assinou o primeiro contrato do Galato? Flávio Albino. Tá, mas... Sabe quem foi que fez? Trouxe o Lucas eles foram revelados ou eles vieram de algum outro clube? Foram revelados pelo beleza, porque daí se a minha mãe fosse presidente, teria que assinar também.
Eu não sei qual é o mérito que tem aí. Tua mãe já foi centroavante, já foi mérito, goleira, agora vai ser presidente. Não, mas tem que dar mérito. Tua mãe joga em todas as funções. Tem que dar mérito. Tem que dar mérito. Já foi centroavante, meia esquerda, goleira e agora quer ser presidente. Tem que dar mérito para quem estava nas categorias de base. Porque subiu o Groi, o Galato e o Lucas Leiva, pelo amor de Deus, é uma barbada. Carlos Eduardo, tem algo... Anderson. Pra não Sabe quem é que era Vou te ajudar agora, do nome que vocês criticam muito. Quem era o diretor, quem era o executivo da época? Da época? Dessa época? É. Dessa época eu não me lembro quem era o executivo da base. Mas tinha dois ali, tinha o Rodrigo Caetano e tinha o Paulo Pelé. É depois daí. Agora, não, esse time vira vice-campeão da América 2007. Agora não, tem outra coisa do jogo, acho, contra o Vasco. Não, Lucas Leiva estava na Batalha dos Aflitos. 2005. O Anderson também. Eles chegam antes. Esses jogadores eu não vou defender o indefensável. Mas agora, falando de outra coisa, de um lado que teve, talvez agora vai ganhar continuidade, né, agora é o Luciano. Não sei o que você acha, mas acho que o Luciano vai ganhar. Vai jogar, eu já escalei o time do Grêmio, tá definido já. O Luciano ele vai jogar, vai ser ele junto com o Tardelli novamente e de novo o Renato deve repetir aquela formação ele vai ser o centroavante. Que venceu o Botafogo, que venceu o Vasco da Gama, com os 4 jogadores de velocidade, né? A grande dúvida que eu e o César a gente estava falando, inclusive na rádio, é na ponta direita, porque o Alisson ele deve retornar daquele período de observação que ele teve depois da pancada na cabeça, e aí o Alisson volta no time ou segue o PP? Vai voltar o time. Porque o PP entrou muito bem, mas eu acho que por conservadorismo do Renato, ele mantém o Alisson. Ele vai voltar o Alisson. Se não jogar o Alisson, eu vou com o Serginho Boas, não joga o PP. Se não voltar o Alisson, ele vai botar o Darlan, e aí ele libera até o Matheus Henrique para fazer aquele lado ali. Porque ele começa jogando com o Maio e com o Matheus Henrique. Tá? Isso aí tá praticamente certo. Aí tem a linha de 3 ali da frente. Aí a linha de 3, na minha opinião, Tardelli, Everton, Luciano. Isso. Esse é o time. E o Alisson. Tá, se o Alisson não tiver condição... Tardelli, Everton e Alisson. Dá na mesma. Não vai ter o centroavante. Porque o PP não tem tanta vocação de marcação na jogador interpretação do Renato. Tempo, César. O Everton passou muito... Em 2014, quando foi lançado, 15 com o Filipão, 16 e 17, o Everton era jogador de segundo tempo. O Everton faz o gol na final do Mundial, na semifinal do Mundial, entrando no segundo tempo, porque ali ele tinha perdido vaga. Primeiro para o menino lá, o Pedro Rocha, depois para o Fernandinho. O Everton só entra como titular em 18. O PP está acontecendo o mesmo processo. Agora, o PP não entendeu ainda como é que joga futebol. Ele joga futebol quando ele tem a bola. E isso é jogador para segundo tempo. E é interessante que o Léo Moura talvez vá para o segundo jogo também seguido, né? Tá recuperando terceiro. Isso, terceiro jogo. Ele foi sacado ontem antes para se segurar um pouco. O Cortez, não sei se vocês acharam, acho que teve momentos no jogo. O Grenal pode consagrar e dar uma oportunidade para esse menino, para o Paulo Vitor. Porque se ele fechar o gol no Grenal, a gente sabe quantos e quantos jogadores ficaram marcados na história pela atuação em Grenal. Ele tem essa oportunidade. Agora resta saber se ele vai entender esse tamanho. Mas é a hora de ele mostrar uma força mental que ele ainda não mostrou, né? Como titular do Grêmio, desde que ele assumiu a titularidade em 2019. E é bom a gente recapitular. O Grêmio tentou buscar outro goleiro. Tentou buscar o Everson, que está no Santos agora, que era do Ceará, e que se tivesse vindo para o Grêmio provavelmente chega de tentar, seria titular. Agora. E trouxe o Júlio César para ser titular e o Paulo Vitor acabou ganhando a vaga naquele momento. Contrata o Felipe Alves do Fortaleza. Prestem atenção nesse E a gente vai para um rápido intervalo. A Irene Esteio falou que esse tem que ser o goleiro. Mandou a foto do Felipe Mejolaro. Esse tem que ser o goleiro. Mas a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente segue debatendo e também traz a enquete do programa de hoje. Volta aqui com o Donos da Bola e o Toque de Bola, porque agora eu vou passar a bola para ele. Sérgio Boas, você estará na marca do pênalti. E a pergunta é a seguinte, Serginho, é lá do André Barcelos, de Canoas. Boas, o D'Alessandro deve ficar no Inter em 2020? Um abraço para você, André Barcelos, de Canoas. Olha... O D'Alessandro, se vier o Eduardo Cudê, não tem dúvida nenhuma que ficará no Internacional na temporada de 2020. Mas o Inter tem que pensar numa renovação para a temporada do próximo ano. O ciclo dele, que diz respeito à parte física, especialmente, está terminando. Já que eu enrolei bastante, vou dar minha resposta. Fica com ele até o meio do ano. Fica com ele até o mês de 2020. Está aí a resposta de cavadinha. Com o Cudê. Com o Cudê. Agora, na nossa enquete de hoje, a gente fez uma pergunta. Vamos ver se a gente vai dividir na tela aqui.
Quem vai terminar o Brasileiro na frente, melhor colocado? Eu já respondi isso aí há 20 dias, eu propus aqui um Tu votou desafio. ali, ó, Grêmio 59%, Inter 41%. Vai ser por aí? Vocês acham que o campeonato tem o Grenal, talvez possa mudar? É o que ficou valendo agora para a dupla, né? Duas coisas. Quem a vai entrada na frente? Libertadores e quem fica na Libertadores. O Grenal também. O D'Alessandro ontem falou sobre isso. É que todo mundo se atentou quando ele falou em Aguirre e tal. O D'Alessandro disse ontem, quando perguntado sobre o título, olha, peraí, tá muito difícil para nós. Se para o Palmeiras, que é o segundo colocado, já tem uma distância, imagina para nós. Mas pior ainda para quem está atrás de nós na tabela. Isso ele falou diretamente. Estava olhando hoje, um pouquinho, perguntaram para o D'Alessandro sobre título para o Inter. Sobre a questão de tabela, né? O que poderia ainda ser buscado dessa diferença para o Flamengo. Agora, nessa que o Bagé falou do Flamengo, o Palmeiras, com o Mano, tem 77% de aproveitamento. Serginho e mesmo assim está bem atrás Serginho do vai Flamengo. enlouquecer. Já enlouqueceu. Uma pergunta para o D'Alessandro se o Inter ainda teria chance de ser campeão. Não foi exatamente isso. Sabe que ontem acabou a chance do Vasco, né? O Vasco não tem como chegar mais nos 68 pontos do Flamengo. É que matematicamente tinha. Aí acabou a chance do Vasco. Não, mas aí, mesmo assim, é enlouquecedor. Olha, teria que ter 100%. Essa distância, faltando 10 rodadas, né? Isso, 30 pontos em disputa. Essa distância que o Flamengo tirou é constrangedora. Mas tirou justamente porque apostou no brasileiro. O investimento apostou que é feito por Grêmio Internacional. Mas é que tá, 20 pontos. Tem um momento, independentemente da dupla, se a gente olhar o campeonato no geral, o Palmeiras ele faz um time em que ele busca um bom jogador para o time e um mais ou menos igual para o grupo. O Flamengo fez diferente. O Flamengo foi lá e buscou um excepcional para o time e aí ele faz uma composição de grupo. Ele buscou 15. Mas ele buscou excepcionais em questão técnica, psicológica e física. Os jogadores do Flamengo são muito fortes. Não é à toa. Hoje o Flamengo entra em campo só com o goleiro modificado, porque o Diego teve uma torção no joelho, senão ele também jogaria. Ou seja, é o mesmo time que está líder do brasileiro, que quer continuar líder, e é o mesmo time que já está pensando no... Agora, hoje tem 23 de novembro, então não tem por que poupar agora. E o Tiger, poupa depois, não poupar antes também, e o Tiger Tietê, como é do Flamengo. O Flamengo tá igual que era do Guarani. Mas ele é do Flamengo. Agora, o Flamengo está igual a minha contabilidade, eu não poupo nunca. Hoje o Inter tem esse reencontro, né, contra o Atlético Paranaense e o torcedor, a gente falava sobre reencontro, de revanche. O Inter não ganhou do Atlético, né, esse ano, são 3 jogos, 3 derrotas para o Atlético Paranaense. E tem uma mudança que a gente falou já dele, do D'Alessandro. É a principal mudança do time, jogando por dentro e o Paredes e o Ayrton Silva sendo titulares. Vocês imaginam um time diferente do que jogou, por exemplo, contra o Bahia? Mais ofensivo ainda pelo D'Alessandro ou o Neilton dava essa ofensividade, por exemplo? O D'Alessandro, naturalmente, ele não ocupa a faixa central do campo, né? E nos últimos anos, ele sempre é um cara que cai mais pela direita para armar o jogo. Mas ele não vai jogar por dentro? Ele originalmente sim, ele parte né? ali, mas eu acho que ele cai para a direita até para dar um suporte para o apoio do Heitor, para dar um suporte também para o Guilherme Parede. Mas aí os 2 volantes do Atlético vão jogar. Mas um jogador que vai ser muito importante para isso, e se o D'Alessandro principalmente fizer essa movimentação de cair para o lado direito, é o Edenilson, porque o D'Alessandro caindo vai ter espaço para infiltração. Atlético para o jogo de hoje? Vai ser 2 contra 3, o Parede vai ter que compor. Qual é a motivação do Atlético para o jogo de hoje? Dar show. Jogar. E o pior é que eles não caíram, né, de rendimento. Não, mas interessante, mas a motivação em si... O Serginho, eu imagino que o Serginho está indo pelo caminho justamente porque o Atlético já tem vaga de Libertadores da América, ele não precisaria forçar. É sempre bom ficar bem colocado. E a dupla Grenal especial torce pelo Flamengo na Libertadores e torce pelo Atlético ainda entrando. Porque se o Atlético ganha, por exemplo, do Internacional hoje, o Atlético, embora, claro, tem todo o aspecto emocional, depois tem Grenal fora de casa para o Inter e tal... Mas o Atlético, se ele passar Inter e Grêmio, ele ainda abre uma vaga. Não muda nada, né? Acaba tendo uma vaga para ele. Esse é um aspecto que provavelmente vai garantir de qualquer maneira a dupla Grenal sem muito esforço na Agora, pelas atuações de Corinthians e São Paulo, pelo Corinthians principalmente, o Corinthians o Fernando Diniz. O Fernando Diniz é bom treinador. Né? Qual é o aproveitamento? Ele é bom, mas aí ele que se junte com o Daniel Alves, que só fez até agora 2 participações. Na chegada dele lá, que lotou o Morumbi, e no primeiro jogo que ele fez um golzinho fácil ali. Ele teve uma terceira.
Qual? Ele contratou o Fernando Diniz. Não, mas eu tô dizendo boa, porque a do Fernando Diniz já ficou claro que não foi. Né? Eu já falei, se o Roger tivesse o aproveitamento que o Fernando Diniz tem em Série A, que é 28%, o Roger não trabalhava na Série A. Aliás, eu estava falando há pouco ainda sobre a questão do Paulo Vitor. Eu até dei uma ideia, de repente o Paulo Vitor poderia treinar com aquela bola de pilates, que geralmente é uma bola maior. Que e provavelmente ele... Não, vocês estão falando que o problema dele é emocional, aí ele vai treinar bem e vai pro jogo. O César o recado do Paulo Vitor. Segunda-feira eu vou chegar aqui com as luvas do Paulo Vitor, que vão consagrá-lo no Grenal, e vou entregar pro Alex Bagé, para ele, mais uma vez, ter que pedir desculpa. Ainda no Grenal... O Inter, vocês acham que os seus 4 pendurados vão se cuidar nesse jogo? Porque Heitor, a dupla de... Não é só um volante, é a dupla de volantes. É um bom questionamento. Lindoso e Edenilson e mais o Paredes que virou titular. O Grêmio acabou fazendo... E o Nico, que é a alternativa, também está pendurado. O Grêmio fez uma opção por poupar seus jogadores e tirar, principalmente o Kahneman. O Grêmio tirou do jogo de ontem, né? E o Internacional, a gente imaginou que pudesse fazer a mesma coisa e o Inter não fez isso. O problema pode ser o Heitor. O Heitor dificilmente não passa num jogo... Ou o Rony, que é pra cima dele, né? Em cima, né? Mas a gente lembra, o Heitor pendurado contra o Grêmio no Grenal, jogou o segundo tempo inteiro com um cartão amarelo e segurou o Everton. Ou seja, já tinha amarelo. Tudo bem, mas ele já tinha tomado amarelo. Mas não era Aí não muda nada. Não tomou o segundo. Mas ele se comportou bem com a possibilidade de não levar cartão amarelo. Mas a questão, para mim, que mais preocupa o Inter... Eu penso que o Inter não tem substituto para o Edenilson e não tem substituto... Teoricamente agora é o Patrick, né? É Bruno Silva e Patrick, a dupla de volantes. O substituto por posição é o Bruno Silva. Só que tem... Mas ele testou o Bruno Silva e o Patrick mais o substituto ideal para executar aquela função se chama Zé Aldo. Não, que ainda não se outra ele. História, realmente. Mas tu pega, por exemplo, eu não acredito que o Zé Ricardo, para o Grenal, sendo um primeiro Grenal dele fora de casa, ele vá sorrindo tanto assim com essa linha avançada. Isso é verdade. Sinceramente, não acredito. E o jogo contra o Atlético talvez esteja... Mas eu acho que se o Inter faz, por exemplo, uma grande vitória hoje, credencia jogar. Parece que pode ser. Vai ter que cuidar dos jogadores pendurados. É que o D'Alessandro por dentro, uma coisa é a ideia, outra coisa é a prática. Na prática ele não joga ali muito tempo. Vamos ver se ele vai jogar. A ideia é interessante, porque ele jogaria mais aproximado sendo o pensador do time. Entre ter o Neilton pensando e o D'Alessandro, é melhor ter o D'Alessandro. Só que o Neilton joga naquela função. E o D'Alessandro há muitos anos não joga mais. Essa é a dúvida para o jogo de hoje. E hoje tem um retorno importante que é o do Rodrigo Moledo. Também, né? Também. Estava recuperado de lesão já para ganhar ritmo para o Grenal, que é uma volta importante nessa equipe. E a lateral esquerda? Porque aí vai ser o Zeca, né? Joga a camisa pra cima e quem pegar joga. Mas vai ser o Zeca, eu acredito. Não, hoje vai ser o Zeca, mas e pra depois? Agora passou o Oktoberfest, já o Zeca tá tranquilo. Já tá pronto pro jogo. Né? Olha, o Bagé hoje veio afiado. A mãe dele já foi presidente do Grêmio. A mãe dele joga em todas as posições. Mãe dele que tava servindo cerveja pro Zeca lá na Santa Cruz. Não, mas sério, é uma boa dica pro Renato, hein? Entra com 11 jogadores de linha, põe o David Braz com a camisa do Paulo Vitor e o Rogério Godoy, que é o preparador de goleiros do Grêmio, trabalha durante a semana com a bola de pilates, que é muito mais fácil, vai dar confiança ao Paulo Vitor jogar o Sabe que eu Grenal. lembro muito de um lance do Thiago Machovski nessa, né? O Lasanha, que era que veio um cruzamento pra área, ele bateu no boneco aquele, que era o que impedia. O bonecão parado, né? E aí ele tomou o gol do bonecão. Mas vamos rapidinho pro... Tomou. Não, mas só pra explicar. Vamos rapidinho pro O Rogério Godoy, ele fixava os bonecos. E aí, qual era a tática? Ele cruzava a bola para a área e o goleiro tinha que sair desviando dos bonecos como se fossem atacantes adversários. E aí ele saiu errado, a bola pegou na cabeça do boneco e entrou. Vamos rapidinho agora os palpites de hoje, César. Hoje, 1-1. Sérgio. 1-0 Inter. Tá, Igor? 2-0 Inter. Acho que vai 1-0 Inter, Bagé. Acredito em 1-0 Inter. E a gente vai ficando por aqui na Rádio Bandeirantes. De noite tem muita transmissão, né, Bagé? Tem, hoje é noite de transmissão de jornada esportiva aqui na Rádio Bandeirantes. Tá chegando agora o Rádio Livre, claro, bola rolando hoje na Bandeirantes. E aqui na TV Bandeirantes, ele disse que só dá palpite pro Internacional. Então, André Machado, qual é o palpite para Inter e Atlético? 3-1 pro Internacional.